serva do Senhor. Pai, nós te entregamos mais uma vez a tua serva, te pedimos a tua bênção sobre ela, que enquanto ela for canal do Senhor para nós, que o Senhor também cuide das suas necessidades, da sua casa, da sua família, do seu trabalho e de tudo que estiver debaixo da tutela da tua serva. Nós te pedimos agora que o Senhor fale ao nosso coração, que o nosso coração seja uma terra fértil, onde a semente da tua palavra possa cair, para que ela possa também germinar, brotar e dar frutos, para que sobretudo o teu nome seja glorificado. No nome de Jesus nós te oramos e te agradecemos, amém, e graças a Deus. Você pode aplaudir a Jesus. Glória a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de João, capítulo 8. Glória a Deus. Nós vamos estar lendo do 1 ao 11. Aleluia. Hoje termina a última quarta-feira, né, do nosso mês de outubro, falando sobre avivamento, e nós vamos falar de vida. Todos acharam, amém? E a palavra do Senhor diz assim: porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando, para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E, como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Amém? Os irmãos podem assentar. Aleluia. Estamos aqui diante de uma passagem que é muito conhecida por nós. E desde o momento que o pastor Isaac me fez esse convite para trazer a palavra, numa das quartas-feiras, o Senhor tocou no meu coração com essa passagem. Nós estamos falando de avivamento. E nessa passagem, alguém foi avivado porque teve um encontro muito especial com o único que pode nos trazer vida. Era uma situação onde as pessoas não estavam preocupadas com aquela mulher e, na verdade, nem preocupadas com o ato de pecado dela. Eles queriam pegar Jesus numa ocasião para acusá-lo. Mas eu não vou me ater a essa situação. A situação que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos, que tocou o meu coração, foi a dessa mulher. Eu fiquei pensando como seria a vida dessa mulher. Ela foi pega no próprio ato de adultério. Será que ela não conhecia a lei? Será que ela não sabia dos riscos? O que a lei mandava? Apedrejar aquela mulher em público, ou qualquer outra mulher que fosse pego no ato de adultério. Mas o interessante
é que a lei, ela mandava apedrejar os dois, homem e mulher. Os dois seriam condenados, mas apenas aquela mulher foi traga para o meio, exposta, envergonhada, humilhada. A Bíblia não fala se foi a única situação de humilhação que ela passou. Não fala se foi a única situação de vergonha que ela viveu, de como a olhavam. Mas eu imagino, né? A gente conjectura que alguém que estava no ato de adultério, de repente não fosse a primeira vez. De repente era um pecado quanto mais, né? E nesse momento, ela foi apanhada. Agora, ela estava exposta no meio, a multidão toda à volta, e Jesus ali naquele lugar, naquele cenário. Era um momento que qualquer um de nós pensaríamos da seguinte forma: hoje é meu último dia, vou morrer, para mim acabou, aqui é meu fim, me pegaram, a sentença vai ser, né, lançada e eu vou morrer aqui nesse lugar. Foi meu último dia. Mas aquele ali foi o último dia da velha vida que ela teve. Foi o primeiro dia de um novo nascimento. Toda aquela multidão estava olhando para ela com um olhar de julgamento, apontando, acusando, ofendendo. Eu imagino, se fosse no dias de hoje, os palavrões seriam lançados, né? Eles deviam estar falando muitas coisas ali, acusando aquela mulher, né? Ela se sentiu totalmente sozinha. Mas naquele dia, em especial, alguém olhou para ela diferente. Alguém olhou para ela não como o mundo vê. Fala para você mesmo: Jesus me olha de forma diferente. As pessoas olham para nós e fazem uma leitura. Eu estava conversando com meu filho Paulo e a sua esposa, a gente desceu aqui ontem do ensaio. Estávamos falando a respeito de vestimentas, né? De como a vestimenta nos representa, né? E aí, assim, houveram algumas, né, controvérsias entre as opiniões. E eu disse para o meu filho o seguinte, eu falei assim: Paulo, às vezes as pessoas te julgam muito mal só pela maneira que você se veste. Eu não estava acusando a ele, eu estava falando assim que a pessoa olha para a gente e faz uma leitura. Assim como podem olhar para alguns e achar: nossa, ali vai um santo homem e uma santa mulher, e ela não é, nem ele. Da mesma forma, se estivermos trajados de maneira indevida, as pessoas vão nos julgar mal. Vão dizer: meu Deus, o que é isso? Diz ela que é crente da igreja, como é que está andando na rua? Duvido, é farsa, é mentira. Então, as pessoas nos julgam, às vezes só pelo que veem. Imagina quando eles ficam sabendo dos nossos pecados, quando eles são expostos, como aquela mulher foi exposta daquela forma. Aí a gente pode imaginar um pouquinho aquele cenário. Vamos fazer de conta que a gente está vendo um filme. Aquela mulher no meio, uma multidão ali de homens acusando. Jesus entre aquelas pessoas e uma mulher amedrontada no meio, porque eu estaria tremendo, né? E ela amedrontada ali no meio, se sentindo sozinha e desamparada, porque não tinha quem a defendesse naquele momento, só quem a acusasse. Aí naquele momento, tinha 4 tipos de pessoas ali. O primeiro tipo de pessoas são aquelas que acusam e que perseguem. Os acusadores, que eram os escribas e fariseus. Aqueles que só sabem apontar, aqueles que só sabem acusar, aqueles que só enxergam o teu erro, não enxergam as nossas qualidades, não enxergam o que há de bom em nós,
Mas o nosso erro ele vê. O nosso defeito, ele está sempre vendo e lembrando, né? Ah, Débora, ela é uma jovem legal, está sempre presente na escuta. Ah, mas ó, ela comete tal erro. Cuidado. Tem gente que faz questão de ressaltar o teu erro. Era o primeiro grupo de pessoas, os acusadores. Será que na nossa igreja tem esse tipo de pessoa? O segundo grupo era a mulher que representava. Era ela mesma. A pecadora, aquela que estava caída, aquela que estava sendo acusada, aquela que estava sendo humilhada, envergonhada. Ela representa todo mundo que peca e que seu pecado é descoberto, que se sente fragilizado, abandonado, rejeitado pelas pessoas. E eu queria ressaltar o que o pecado faz com a gente. Quando nós nos rendemos ao pecado, naquele momento em que você pratica o ato, às vezes o teu orgulho fala até mais alto e você diz: ninguém tem nada com a minha vida, ninguém tem que me apontar nem que me acusar, porque a sua carne falou mais alto e você se rendeu ao pecado. O erro, ele entra no nosso coração de maneira tal que ele tira o temor a Deus, ele tira o sentimento de vergonha, ele tira o cuidado que você deveria ter, né? Tira tudo. Tirou a visão por completo e você se entrega e comete o pecado. É o poder que o inimigo tem quando ele nos convence a pecar, quando ele nos induz a pecar. É o que acontece. Mas quando o nosso erro é descoberto, quando nós somos expostos, quando as pessoas nos acusam, ele nos deixa sozinho, o inimigo, e você sente toda a humilhação e vergonha sozinho perante as pessoas. Aí a gente quer se esconder, a gente se afasta de quem nos ama, né? A gente não quer falar com ninguém, porque lá dentro tem uma vergonha tão grande, porque a consciência nos mostra que nós erramos. E aquela mulher era o segundo grupo, era esse, o grupo dos pecadores, dos acusados, dos humilhados. Terceiro grupo era composto pelo Senhor Jesus, aquele único em meio a toda a multidão que olhou para aquela mulher de uma maneira diferente. Ninguém tinha olhado para ela daquela forma, ninguém tinha pensado nela daquele jeito, de que ela merecia uma nova chance. Ele foi o único. E além dele olhar para aquela mulher como uma alma sedenta de justiça, sedenta de cura, de renovo, de vida, ele também sabia da intenção de todos os outros que estavam à volta, que não era de corrigir, que não era de trazer a verdade para aqueles que estavam à volta assistindo, era somente para tramar uma armadilha para pegar Jesus em contradição. Aquela pessoa foi um mero acaso, ela foi só um objeto que as pessoas pegaram para atingir a Jesus. Aí o Senhor olha para aquela mulher com compaixão, porque ele pensou, eu imagino, né? Ele pensou de duas maneiras. Primeiro, aquela mulher precisava de uma novidade de vida. Aquela mulher precisava de um recomeço. Aquela mulher precisava conhecê-lo
e ter um ponto de partida para uma vida abundante com Ele. E segundo, olhou para ela pensando, como eles são maus. Usaram uma pessoa fragilizada, uma pessoa doente da alma, para tramar contra mim. E naquele momento, o interessante é que ele lança o desafio para eles, né? Eles insistem, então, mestre, então, foi pegar adultério, o que vai ser feito? A lei diz isso, e ele ali escrevendo no chão. Eles insistem tanto que o Senhor se levanta, olha para todos eles. Pois bem, aquele então que não tiver pecado, que faça cumprir a lei. Atire a primeira pedra. Foi só essa palavra o suficiente para que todos os acusadores fizessem assim uma análise. Epa, aquele que não tiver pecado. Aquilo bateu muito fundo dentro daquelas pessoas, a ponto delas desistirem de apedrejar aquela mulher. Mesmo porque a intenção não era, na verdade, matá-la. Ela era só mais uma errada, vamos dizer assim, na sociedade que eles viviam. Eles não valorizavam uma mulher, ainda mais vivendo na situação em que ela vivia. Mas naquele momento, quando eles... engraçado que a palavra vem dizer que os mais velhos foram os primeiros a soltarem as pedras, irem saindo de fininho, né? Discretamente, disfarçando, e foram embora. E os mais novos seguindo. Por que será que os mais velhos, mais anos de vida, mais vivência, mais experiência, eles desistiram primeiro? Porque eram os que mais pecavam. Eram os que mais pecavam. Quanto mais a gente vive só por religiosidade, mais erramos com Deus. Mas quando nós temos uma novidade de vida com o Senhor, cada dia, de nos limparmos, de nos santificarmos para o Senhor, a cada dia. Não é pensar, não, mês que vem eu vou tomar uma postura diferente. Não, hoje eu tenho que tomar uma postura diferente. Hoje eu tenho que ser melhor. Hoje eu preciso largar um pecado que me incomoda. Hoje é assim que temos que ser. E aí veio o quarto tipo, que também é um terrível. O primeiro foi dos acusadores. O segundo, representado pela mulher, dos pecadores. O terceiro, o próprio Salvador, a nosso favor. E o quarto grupo de pessoas que estavam ali, com certeza, eram aqueles que são indiferentes. Ele nem te acusa e nem te defende. Ele só assiste. A coisa está acontecendo, vem os curiosos. Você já viu quando alguém é assassinado no bairro? Daqui a poucos minutos, a foto está nas redes sociais. De gente que não tinha nada a ver com o pobre coitado ali que foi assassinado. Por que será que botaram a foto nas redes sociais? Porque se compadeceram dele ter morrido daquela forma? Não. Pelo simples prazer de disseminar a notícia. Ali tinham aqueles acusadores que trouxeram a mulher, os fariseus e escribas, e tinha os curiosos que também, pegaram a mulher adultério. Não é assim no nosso bairro, quando acontece um negócio? E aconteceu isso assim, lá no Largo do 40. Desce um monte, correndo aqui a ladeira, e vai parar no 40 para ver o negócio que aconteceu. São os curiosos, totalmente indiferentes. Ele nem defende e nem acusa, só assiste. Para eles também é só mais um. É só mais uma que está sendo exposta. Alguns chegam a dizer assim: eu não sei por que você está surpreso. Sempre acontece isso. Na igreja, vira e mexe, acontece. Não sei por que você está surpreso.
Às vezes a pessoa sabia que aquele irmão estava no erro, era alguém chegado, mas nunca chegou para essa pessoa e trouxe uma correção, uma palavra de conserto pautado na Bíblia. Nunca veio como amigo avisar aquela pessoa do perigo que corria, mesmo que sabendo que ela não iria aceitar. É alguém que deixou correr frouxo. E quando aquela pessoa morreu espiritualmente e caiu no mundão, a pessoa diz: eu sabia que ia acontecer. É o quarto grupo, dos indiferentes. Mas aquela mulher, vou voltar nela, naquele dia, que ela em pé naquele lugar, eu imagino a surpresa dela e o susto, porque ela devia estar convicta de que iria morrer. E de repente os homens começam a sair, foram evadindo, foi todo mundo embora. Aquela mulher deve ter olhado para Jesus e deve ter pensado: meu Deus, quem é esse que me olhou de um modo diferente, que me defendeu e que ainda atingiu o coração malvado dessas pessoas para não me matarem? Quem é esse? Eu imagino a surpresa dela. E quando Jesus levanta, ele fala para ela: ué, mulher, cadê os homens que estavam te acusando? Não te condenaram? Ela diz: não, Senhor. Aí ele diz: nem eu te condeno. Vá e não peques mais. Esse momento trouxe um novo nascimento na vida daquela mulher. Ela não tinha esperança. Imagino que não tivesse muitas alegrias. Mas naquele momento, ela viu que existe sim uma solução para as nossas vidas. Ela estava no momento de morte, e ali ela recebeu um livramento tão grande, que a vida dela passou a ser completamente diferente. Agora, ela passou a seguir a Jesus. Naquele momento, ela conheceu a Jesus. Ela não conheceu um homem nazareno que tanto falavam, que comentavam, que ele passava para lá e para cá, que curava, coisa e tal. Naquele momento, ela conheceu a Jesus na íntegra. Ela conheceu Jesus de uma maneira especial. Naquele momento, ela soube que alguém a amava a ponto de defendê-la e livrá-la da morte. E a gente precisa entender que quem encontra Jesus nunca mais vai ser o mesmo. Nunca mais. Mas se nós estamos vendo que algumas pessoas continuam repetindo as coisas ano após ano dentro da igreja, não muda a sua posição, não muda o seu modo de viver, eu acho que ele ainda não teve esse encontro. Ainda não o encontrou de verdade. Ainda não foi avivado por ele. O coração ainda está fechado, ainda está morto. Porque quem é trago à luz, quem é trago à vida, entende o porquê Jesus se entregou por nós. Ele nos oferece um novo começo, uma nova vida. E eu gostaria de compartilhar com vocês uma outra passagem. Por favor, abra em Mateus 27, 51. Mateus capítulo 27, 51. E nós vamos ver um momento em que o Senhor tornou possível acessá-lo de uma maneira tão grande que nos trouxesse a vida.
Podemos? Em Mateus 27, 51, fala da crucificação de Jesus. Eu vou ler o 50 também. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Em outras traduções diz, rendeu o Espírito. E no 51 diz, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Olha o 52. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Olha o momento exato em que o Senhor tornou possível esse acesso tão direto que nos trouxe a vida. Havia um véu no templo, separando o lugar santo do santo dos santos, ou lugar santíssimo. Vamos supor que aqui tivesse, uma cortina enorme, aqui, separando o lugar assim, muito sagrado, onde a presença do Senhor se manifestava ali. E quando Jesus, ele rende o Espírito, porque não o mataram, ele entregou a vida. Não mataram a Jesus. Algumas pessoas ficam, mataram a Jesus. Ninguém matou a Jesus. Ele entregou a vida espontaneamente. E quando ele entrega a sua vida por nós, aquele acesso que era impedido, ele foi totalmente liberado. Quando o véu ele rasga de alto a baixo, assim, as cortinas se abrem. Tudo que tinha aqui agora tinha acesso direto para o povo. Naquele momento, o Senhor, com a sua morte, ele trouxe a todos nós para a vida. E uma vida nova, uma vida abundante, uma vida de alegria, uma vida de salvação, de transformação dia após dia. Foi isso que ele fez. Naquele dia, para aquela mulher, a cortina se abriu. Naquele dia, ela experimentou o que aconteceu quando a cortina se abriu. Ela pôde provar desse amor maravilhoso do Senhor por ela. E nunca mais ela foi a mesma pessoa. O que a gente precisa fazer para avivar a nossa vida? A gente vai ter que ficar fazendo campanha em cima de campanha, trazendo pessoas de fora para falar, o pregador famoso não sei da onde, nosso pastor Isaac, ele trazendo palavras maravilhosas para trazer a gente à reflexão. Até quando a cortina vai estar fechada para nós? Até quando o véu do templo ainda vai estar presente na nossa frente? Até quando nós vamos estar separados do Senhor? Quem nos separa é o pecado, quem nos separa é o erro. Nós sabemos que nenhum de nós somos perfeitos, nenhum de nós somos totalmente santos, senão a gente já tinha sido levado como Enoque, Não somos totalmente santos, somos propensos a errar, mas sabemos que toda vez que a consciência mostrar que erramos, devemos fazer o quê? Nos arrependermos de coração, novamente entregar a nossa vida ao Senhor Jesus, e Ele prontamente, Ele vai fazer conosco o que Ele fez com aquela mulher, vai nos dar uma nova chance, mas tem que partir de mim. Ele disse algo muito sério para ela: eu também não te condeno, vá e continue vivendo do mesmo jeito que você vivia. Ele disse: vá e não peques mais. Nossa, será que ela saiu dali totalmente santa? Não, ela saiu dali ser humano como nós, mas ela saiu dali entendendo que o que deixava o nome dela na lama, que o que trazia o mau julgamento na vida dela tinha que ser deixado para trás, que a partir dali ela era uma nova pessoa, como se ela tivesse nascido de novo. Então nós precisamos entender isso. Não precisamos do véu mais, ele foi tirado.
Temos acesso direto ao Pai, que todos os dias fala conosco, todos os dias nos livra, nos ampara, cuida de cada um de nós. O sacrifício, gente, de Jesus na cruz, ele abriu um caminho. E ele diz que ele mesmo é o quê? O caminho, a verdade, a vida. Tudo na nossa vida tem que estar voltado para ele. Se nós colocarmos tudo na nossa vida apontando para ele, nós vamos saber nos livrar das situações mais complicadas da nossa vida. Porque os pratos são oferecidos todos os dias. As tentações vêm até a gente todos os dias. E não adianta no grande dia do Senhor, você olhar para ele e falar: Senhor, eu sou fraco nessa área. Eu não consigo. Eu não resisto. Eu tentei. Você tem que continuar tentando até você conseguir. É determinação. O nosso tesouro, o tesouro da nossa alma, está em Jesus. A nossa vida está em Jesus. A nossa alegria está em Jesus. A chance de recomeçar a cada dia sendo melhor está sempre em Jesus. Então, nessa hora, eu gostaria de orar com os irmãos. Gostaria de convidar a igreja para se colocar de pé. E orar juntamente com os irmãos e pedir ao Senhor que Ele renove essa alegria de ser servo dEle. Renove. A gente precisa ser renovado. Precisamos chegar aqui com um sorriso no rosto. Precisamos chegar aqui pensando: não, eu vou dar o meu melhor. Chegar aqui e abrir o coração, a mente: Senhor, eu estou com muitos problemas, mas eu apresento todos aqui no teu altar. E eu quero que a minha mente seja liberta, porque eu vim para te adorar. É o momento de te adorar, é o momento de estar contigo, é o momento de sentir a tua presença. Não é o momento de pensar nas minhas contas e nem nas minhas dificuldades. Eu já te apresentei todas elas no meu momento de oração. Agora eu quero te adorar. Então vamos pedir ao Senhor que liberte a nossa mente, que nunca mais nós venhamos a aceitar o véu à nossa frente, trazendo separação entre nós e o Senhor, mas que nós estejamos cada dia mais próximos, mais envolvidos com Ele. Amém? Então coloca a mão no teu coração nesse momento e vamos orar ao Senhor. Querido Deus e amado Pai, eu quero te louvar e te agradecer, Senhor meu Deus, por esta palavra. E assim, Senhor, como aquela mulher, ela foi avivada pelo próprio Jesus naquele momento, assim como ela teve uma nova chance, assim como a vida dela foi totalmente transformada quando ela te encontrou, assim nós possamos te encontrar todos os dias. Que todos os dias, Pai, seja como aquele primeiro, onde nós sentimos o teu chamado, onde nós ouvimos o som da tua voz e aceitamos caminhar contigo. Que todos os dias, Pai, a nossa vida seja como o jardim onde o Senhor vinha passear com o homem e a mulher. Que todos os dias nós possamos sentir a alegria do teu Espírito Santo, ainda que os dias sejam difíceis. Que todos os dias nós sejamos avivados como Paulo e Silas, que ainda na prisão eles louvavam em alta voz o teu nome. Que todos à nossa volta possam ouvir o nosso louvor, a nossa adoração. As trevas sejam dissipadas, as correntes sejam quebradas, todo mau pensamento seja tirado da nossa mente, tudo aquilo que não provém de ti retirado da nossa casa, e a sua graça e o seu amor seja superabundante na nossa vida. Senhor meu Deus, nós sabemos que sem ti nada podemos fazer, nós sabemos que somos pecadores, que somos fracos, ó Deus, mas a tua vida e a tua unção nos faz ser fortes, Pai. Nesta noite eu te peço, Senhor meu Deus, acolhe o coração de cada um neste lugar,
Pois só cada um, Senhor meu Deus, sabe, Pai, a sua maior dificuldade, a sua maior luta, onde, Senhor meu Deus, ele é mais afligido. Mas a tua palavra diz que em todas as coisas, quando estamos em ti, somos mais que vencedores. Nós cremos nas tuas promessas, Senhor, cremos na tua palavra, cremos no teu renovo. E se um dia encontramos contigo, Pai, a nossa vida é totalmente diferente e mudada. Deus vivo, não permita que nenhum, Pai, nenhum dos irmãos que aqui estão, que eles tenham dúvida ou retrocedam na caminhada, mas que eles olhem para ti, que é o alvo de nossas vidas, e alcancem vitória em todos os momentos. Pai querido, recebe as nossas orações e nos abençoa. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Aleluia. E as palmas louvam o nome do Senhor nesse momento. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus.